Então, boa tarde. Nós estamos começando a nossa prática, nosso estudo e nossa prática mensal no santuário, tendo referência, como a gente já vinha conversando agora que eu iniciei a gravação, com o tema do mês, que é a negatividade. E o nosso consciencial, ancorado nos nossos hábitos, nas nossas ações e nos nossos hábitos. Então é isso que a gente estava falando. Às vezes a gente está dentro do terreiro de Umbanda e o nosso consciencial, ele está tão enfermo que eu estou preocupado. Como o meu irmão está se portando, como o meu irmão está se vestindo, como o meu irmão está me tratando. E aí são causas a nossa negatividade. E o terreiro de Umbanda, ele é um ambiente muito hostil. Ele é um ambiente que foi preparado como um pronto-socorro para receber as pessoas que não chegam somente para agradecer pelas bênçãos recebidas pela espiritualidade, mas também para receber aqueles irmãos que estão em puro sofrimento, empedernidos. Tanto que um terreiro de Umbanda, ele está aplicando um passe magnético, não é uma gira, com uma linha de trabalho específica, mas está fazendo ali do lado uma desobsessão. Fruto que a gente vem vendo nesse último mês, que foi o mês das desobsessões. Quantos irmãos entraram em sofrimento e quantos irmãos ficaram lá para serem tratados na linha espiritual e voltaram para casa mais aliviados. Então, o tema de hoje é isso. Jesus, quando diz: "Vinde a mim os aflitos, porque eu vos aliviarei. Comigo seu fardo é leve e seu jugo é suave." Então, quando Jesus fala isso, não é só numa visão religiosa, de fé, de esperança. É físico, comprovado cientificamente, que quando a gente acredita e trabalha na caridade, mas literalmente não está só envolvido pela caridade, a caridade do meu irmão que estuda, que se predispõe a estar lá para me curar, e a gente se envolve também, seja o pessoal da assistência, seja o pessoal do grupo que está formado, ele literalmente tem saúde física e emocional para lidar com a negatividade, para lidar com aquele ambiente hostil em que a gente está inserido. Então, quando a gente fala, e a gente falou isso já muitas vezes, não é brincadeira, não é para levar na brincadeira, é para levar a sério. Que a negatividade do mundo, e cada vez mais o mundo avança numa condição de transitoriedade, cada vez mais a gente vai ser compelido a se aprofundar na nossa espiritualidade. Porque senão, ao invés de vencer o mundo como Jesus venceu, o mundo vai nos vencer. A gente vai ser tomado por essa avalanche, e avalanche no sentido de água emocional, e a gente vai sucumbir a essa preciosa encarnação que a gente veio para trabalhar e não vai conseguir. Porque a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui a trabalho. A gente foi chamado para trabalho e a gente se perde no mundo. A gente foi vencido pelo mundo, e quando eu digo vencido pelo mundo, não é só vencido pela marginalidade, mas vencido também pela nossa negatividade íntima que conflita com a negatividade do meio. Então é isso que a gente começa dizendo na tarde de hoje. Eu comecei falando na quinta-feira que com Jesus o fardo é mais leve. E não é uma metáfora, não é uma alegoria de linguagem, mas de fato com Jesus o fardo é mais leve. Porque a gente vai começar falando um pouquinho de cada coisa. O que é a negatividade? Para entender por que com Jesus o fardo é mais leve. O que é a negatividade? No teu íntimo, assim, como é que tu vê a negatividade, Eduardo? Não, é uma conversa totalmente informal. Então, é uma conversa para a gente, literalmente para a gente se aprofundar no nosso grupo, para que os irmãos que cheguem novos e vão chegar novos, porque a corrente mediúnica ela é igual ao nosso coração. Ela faz a diástase, como é que é o nome? Que eu me perco. Sístole e diástole. Diástole, Então ela comprime e ela se estende, é que nem o universo. Agora a gente está num número reduzido, hoje, agora, aqui. Mas daqui a pouco a gente vai se estender, vai chegar irmãos novos. E nós,
Cada um de nós somos o norte desses irmãos. Eles vão se espelhar em nós, na nossa conduta, no que a gente vai fazer, como a gente se trata entre nós. E isso é o importante. Como eu olho para o Bagé, as palavras que eu digo para o Bagé, mesmo que sejam palavras de amor, às vezes eu posso dizer, ó Bagé, esse pé no chão aí não tá bom, porque nesse momento o ambiente está tão hostil no chão que tu deve botar o sapato. Se o Bagé levar isso pro lado pessoal, ele vai dizer quem ela pensa que ela é para estar falando comigo assim, para ela estar me chamando a atenção. Na frente dos outros. Na frente dos outros. Então é esse tipo. Jesus dizia, se quiserem conhecer os meus discípulos, olhem para ver que eles são aqueles que amam. Amor, literalmente. E aí o conceito de amor depois a gente vai trabalhar também. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Então, o que eu ia dizer, a negatividade, eu acho que é a mesma coisa de maldade, é tudo quase a mesma coisa, é a ausência do bem. A ausência de amor, a ausência do bem. Porque na verdade não existe mal. O mal não existe. É que nem a luz, a escuridão. Não existe escuridão, existe a ausência da luz. Até isso é fisicamente falando, né? Uhum. E a negatividade, eu acho que é a mesma coisa, é a ausência do bem. Exatamente. Gui, o que é negatividade para ti? Se tu fosse definir, conceituar. Definir é fácil, tem um padrão, né? Mas conceituar é mais individual. Eu conceituaria, em experiências diárias. A negatividade, querendo ou não, ela pode não acordar contigo naquele dia, mas ela se vem de situações diárias. Eu vou sair para trabalhar, mas eu saio a pé e tá chovendo. Aí eu chego no trabalho molhado. E aí eu vou construindo uma negatividade. No final do dia, ela já é tão superficial quanto a minha alegria, digamos, me faltou a palavra. Ela já é tão superficial quanto a minha alegria. Então eu extingo negatividade pro próximo também. Se eu não conseguir controlar o meu pensamento meu fruto de alegria. Então, às vezes, repassar por cima da negatividade se faz como uma experiência. Então, a negatividade, ela te traz também um aprendizado. Mas o aprendizado também não é o fruto de que tu vai conseguir captar aquela ideia no mesmo momento. Ela é um aprendizado a longo tempo, eu acho. Então, às vezes, nem sempre a negatividade, colocando ela numa forma física, ela não pode... Talvez não seja um sentimento tão ruim se tu não extinguir para o próximo, mas conseguir entender ela e transmutar ela para um sentimento bom, ela acaba vindo de um sentimento de estudo e aprendizado a longo prazo. Então, eu saí e aquele dia eu me molhei. Eu podia ter pensado em outra forma de ter chegado no trabalho, levei a mochila com roupa, eu troquei a roupa, agora eu vou trabalhar sequinho. E aí tu já consegue transmutar aquilo de outra forma. Eu passo o resto do dia tranquilo. Eu não necessariamente preciso chegar em casa de cara fechada, não querendo falar com ninguém. Eu já transmutei a negatividade. Então, a negatividade para mim às vezes é a falta de consenso, posso dizer. E um somatório de descontentamentos que a gente vai acumulando e aí a gente vai ter que descarregar em algum momento. Uma hora tu tem que jogar ela pra fora, só que... E muitas vezes tu endereça ela até pra alguém. Tu já vem trazendo mais um fardo, já vem arrastando mais um carrinho cheio, e aí tu acumula ele e a primeira coisa que te afeta, tu joga tudo fora. Exatamente. Sim, é que Entrega pra ele. É um exemplo bom, a ausência do bem. Como eu podia pensar isso aí, tudo tu falou, mas chuva, muita gente está precisando de chuva, tem seca. Só porque eu me molhei, a ausência de pensar no próximo, a ausência de pensar em outra coisa. Posso entender? Pode, claro. É que esse tipo de coisa eu tinha como exemplo para mim mesmo, na vida da gente assim. Eu ficava muito irritado quando quebrava alguma coisa, quando dava coisa errada. Tudo isso para mim era motivo de muita irritação. Só que tu começa a ver pro outro lado. Gente, se quebrou, pronto, quebrou, não vai voltar mais atrás.
Por que eu vou ter que ficar irritado com isso aí que quebrou? Pá, vamos olhar para frente, Eu penso assim, eu não pensava assim antigamente. Então eu atraía muita coisa ruim por esse tipo. E história, por exemplo, tô com o Eduardo aqui, quebrou um prato, eu já vou xingar ele. Mas, cara, o que ele tem que ver com isso? Quebrou, não vai consertar, não adianta, não tem. Aí eu vou arrumar um inimigo porque ele quebrou um prato. Não, né? Quebrou? 0-0. Segue. Vamos E trabalhar aí é onde o nosso começa a relacionamento. negatividade. Sim, Tipo, conflitar um hábito com o outro. Eu tomei muito pra mim isso aí. Chegou até um tempo que eu disse assim, cara, mas o que tá acontecendo? Eu tô ficando bravo por tal coisa que não vai voltar mais atrás. Imagina que equação explosiva daria de um agressivo com um magoado, com um carente. Nunca tu conseguiria manter um relacionamento assim. E eu tô levando sempre pro âmbito de trabalho no terreiro, que é a intenção depois da gente manter esse estudo, mas ótimos exemplos de vocês. É o dia a dia nosso também, né? Exatamente. É como a gente vai chegar no trabalho, como a gente vai trabalhar e como a gente vai sair do trabalho. Já que um exemplo, de hoje mesmo, até comentei com a Adriana que saiu de casa. Nós saímos de casa, tava o dia sol, tinha botado o vídeo e tava chovendo. Nós pegamos uma baita de uma chuva para pegar o guia, pegar a raio. E aí fico pensando assim, ó, é a prova da nossa fé. Sim. Uma das provas da nossa fé. Que era muito mais fácil a gente ter ficado em casa, porque estava chovendo, estava sendo temporal. Então, claro, é comodidade, a gente já fica pensando em tudo aquilo que a gente vinha conversando e querendo ou não é uma prova de negatividade. Sim, porque é negatividade, porque quando tu olhou o temporal, tu não pensou assim, tá, vai chover, vai passar e a gente vai chegar. O primeiro pensamento da gente é sempre assim, e agora? E agora? E se cai uma árvore? E se tal coisa? E se chove demais? A gente já está levando o pensamento... Né? É a negatividade, porque a gente sempre vai pensar no pior, em vez de pensar no pior. Ah, mas é uma chuva, que bom, tá precisando de chuva, tá tudo seco. E é um troço automático, mesmo tu não sendo malvado, tu não pensou assim, vai um monte de gente lá que estão precisando de mim. Também. Exatamente. Demais, eu não vou automatizado. Entender? Esse é um exemplo de que surgiu há horas atrás. Sim. A gente pode trazer para esse E é sempre os melhores exemplos, é os que estão mais perto da gente, próximos, é os que aconteceram exatamente. mais próximos, né? É sempre os melhores exemplos, é sempre os nossos substratos de prática, é sempre os casos que acontecem no último trabalho que a gente traz para trabalhar o nosso âmbito íntimo do terreiro, né? É sempre assim, que a gente conversa, que a gente trabalha, que a gente vai se aprimorando para a prática do trabalho. E o que é, no caso, ok, Adri? Negatividade, então, tá. Então, o que é a negatividade? A negatividade é exatamente isso. A negatividade é um englobamento de ações do nosso dia a dia, ações do cotidiano. Chutar uma pedra e xingar a pedra. As mínimas coisas. Cair, quebrar um copo, xingar o copo, botar a culpa de que caiu daquela mesa porque estava encerada porque alguém passou um pano. Ou porque estava ensaboado, alguém não lavou direito. São ações, pequenas ações, que vão gerando hábitos. Eu me habituo a trabalhar aquilo, a ser daquela forma. Eu não emprego nenhuma força sobre aquele hábito capaz de transformá-lo, de transmutá-lo. Hábitos que geram vícios, mas que também poderiam gerar virtudes. Bons hábitos geram virtudes, maus hábitos geram vícios. Mas a gente tá pela visão da negatividade, né? Então a gente vai pegando essa via. E aí nesse mesmo caminho que tu tá levando, hábitos geram vícios, vícios geram conflitos. E é assim sucessivamente. E assim só tende a piorar, como diz outro. De uma coisa só tende a piorar. Exatamente. Então a gente, como tu comentou, a gente tem que estar sempre tentando se policiar, exatamente, tentando melhorar cada vez mais. Pensando que, poxa, mano, eu posso olhar isso aqui de uma outra forma. Exatamente. É que nem o copo, ele tá meio cheio, ele tá meio vazio. Que forma tu vê isso? Exatamente. E aí a gente vai trabalhando, né? Então a gente vai trabalhando as nossas ações, os nossos hábitos, os nossos vícios. E aí o englobamento desses vícios, a continuidade de ações, dos hábitos e dos vícios, eles geram a negatividade. Uma negatividade tamanha que nos desvia do caminho. Que a gente sai da onde a gente deveria ir, que é de encontro à caridade, e retorna. E eu não estou nem falando que é de encontro à casa, ao trabalho em si, eu quero deixar isso sempre muito bem claro, mas a caridade no sentido de saber amar, que é só o que o Cristo nos pediu.
Porque a gente está dentro de um terreiro de Umbanda e o terreiro de Umbanda tem o Evangelho como base e Jesus como mestre. E a partir de um momento, e a gente já escutou isso várias vezes de vários irmãos, inclusive de tatas e de iás, eu não vou em tal determinado lugar porque eu não quero enxergar tal pessoa. Quando tu enxerga, tu escuta isso, tu olha para dentro de ti mesmo e pensa, o que eu estou fazendo com a minha prática? Que tipo de prática eu estou oferecendo para o meu grupo que eles não conseguiram absorver nada para o grupo em que eu estou inserido? Que tipo de relacionamento a gente está tendo dentro de um terreiro em que um irmão se vira e dialoga dessa forma? Que tipo de amor ele pode estender a um outro que está na tua frente, esteja sentado em círculo na mesa ou na assistência, que está precisando de um desfibrilamento afetivo e a gente não consegue? Quais são os nossos limitantes, os nossos obstáculos, o nosso temporal que nos impede de chegar num ambiente seco, resguardado pelo amor fraterno de Jesus Cristo, que é a ágape, que é a união do amor, amor no sentido de amar além das circunstâncias, humildade no sentido de não se achar melhor nem pior do que ninguém, e a caridade, que é a benevolência para com todos, ou seja, amar de forma incondicional, assim como Mãe Oxum, que é simbolicamente sincretizada com a cachoeira. Indulgência para as imperfeições alheias, porque a cilada está aí para quem quer cair. E cada vez mais os trabalhadores da Umbanda e de todos aqueles que trabalham fielmente pelo Cristo, seja da Umbanda, católico, evangélico, luterano, enfim, vão ser banidos, vão ser pegos pelas fendas do emocional. Indulgência para as imperfeições alheias. O que mais a gente vê hoje dentro dos terreiros e fora deles é eu apontar o defeito do meu irmão. É vaidoso. Quando eu aponto para um vaidoso, por trás desse dedo aparece um não benevolente, um julgador e um orgulhoso. Porque eu só consigo medir a partir da minha fita métrica. Se eu estou medindo que a Rayane é vaidosa, dentro de mim existe uma vaidade que está conflitando com a dela. Tem níveis É um espelho, né? de nós. E, para formatar a caridade, perdão para aqueles que nos fizeram mal. Perdão para as ofensas. A pessoa me fez mal, mas eu não consigo perdoar. Eu rezo, eu peço e eu olho aquela prática. Aquela pessoa em que eu não quero ou não posso perdoar nesse momento é aquele em que está em matrimônio comigo. Então a gente escolhe os irmãos em que a gente quer se casar, independente do gênero. Se eu tenho uma mágoa, um conflito com alguém e eu não consigo perdoá-lo, e eu vou contra o que Jesus Cristo me disse, porque ele mandou perdoar 70 vezes 7, quando foi questionado de quantas vezes perdoaria, eu adquiri um matrimônio ali. Eu criei um relacionamento com aquele endereço vibratório. Não com aquela pessoa de forma carnal, porque ela não convive mais comigo. Mas aquele endereço vibratório, eu estou interligada energeticamente com ela. Ou seja, eu envio e recebo a mesma vibração. Eu retroalimento aquela condição emocional. Mas por que isso tudo é difícil? Eu penso, né? Porque a gente está no mundo. Não, mas eu não sei se seria, tipo assim, o que eu acho que isso é difícil no sentido de eu amar ela, de eu não ver que ela é tal coisa. Porque primeiro eu tenho que me conhecer, e no momento que eu começo a me conhecer, começa a doer tudo. Muito. E aí a pior coisa que existe é tu começar a tu te conhecer. Eu vou dizer assim, o Eduardo, ele é barbudo, ele é gordo. Aí, opa, aí eu também sou barbudo, sou gordo. Tu começa a me conhecer e já começa a mudar a tua visão com o mundo. Aí
a pior coisa que existe é a gente se conhecer. Exatamente. Isso dói. Hã? Isso dói demais. Dói E o muito. grupo mais coeso é aquele que realmente sofre, porque olha para dentro de si para poder curar e estender a cura. Se a gente tivesse criado um grupo da Luluzinha, e quando eu falo grupo da Luluzinha, no pejorativo de dizer uma corrente em que a gente trabalhasse de forma invariavelmente desalinhada, seria muito mais fácil. Porque a gente não traria em rédeas curtas o que a gente precisa de verdade, que é o que Jesus Cristo nos manda. E para que a gente seja chamado de cristão, a gente tem que seguir o que é a única coisa que ele nos pediu: amar o outro como a nós mesmos. Isso virou superficialidade quando a gente repete invariavelmente muitas vezes. Mas no fundo, ele quis dizer: perdoa as ofensas daquele que não sabe o que faz, que vive imerso na ignorância e nas vontades da própria vontade, da própria carne, vive imerso no mundo. E se tu adquirir um pouquinho mais de visão, perdoa. Quantas vezes? Infinitas. 70 vezes 7. Então a gente conversou sobre o que é a negatividade, o que essa negatividade conflita com o meu íntimo e eu estendo para o grupo que eu estou inserida, seja nos conflitos do trabalho profissional, seja nos conflitos familiares, que é a maior rede de trabalho que a gente precisa manter. Por isso que a gente diz, mesmo que a gente não tenha que ter preferência pela família, porque nós somos reencarnacionistas, a gente entende que hoje a minha família de carne, ela é transitória, temporária e passageira, e quando eu me fixo a amar somente os meus, primeiro eu, depois os meus e os outros nada, eu começo a trabalhar o egoísmo dentro de mim. A preferência e a aversão. A preferência e a rejeição, isso mesmo. Eu prefiro os meus filhos e os outros nada, mas eu não sei se aquela menina ali que hoje convive comigo, ela não foi emprestada para ser condicionada para o útero da Rayane e ela não foi minha filha em alguma outra temporalidade. Então, quando eu prefiro a minha filha dessa vida e rejeito aquela, dou preferência para uma e rejeito a outra, em amor voluntário, caridoso e sem condicionamento de pouquinho ou muito, eu estou literalmente me afastando do Cristo. Porque ele mesmo disse, quando Maria chegou e ele falava em meio a uma multidão, ela é só mais uma mãe. E aqueles que vêm com ela são mais uns dos meus irmãos. Aqui estão a minha família. Essa é a verdadeira caridade. A caridade em que a gente olha o Evangelho e pratica o Evangelho. Porque a caridade do mundo, a caridade mundana, vai tentar nos afastar de Cristo o tempo todo, com slogans disfarçados de benevolência. Cuida primeiro da tua família, diz o mundo. Mas quem é a minha família de verdade? A minha família não são vocês? Toda vez que vocês me chamarem, eu vou pensar primeiro no meu filho que está sentado na minha cama, do lado da minha cama, eu estou vendo um jogo com ele e eu deixo vocês para depois. O problema de vocês também não pode ser bem grave naquele momento. Os filhos de vocês não estão aí clamando por socorro naquele momento, mas o meu filho é mais importante. O meu conforto prevalece sobre o sofrimento de vocês? Jesus Cristo escolheu 12 discípulos. E entre os 12 discípulos não foram aleatoriamente. Não foi os primeiros 12 que ele encontrou na frente dele. Foram 12 estereótipos de personalidade em que o Cristo escolheu para nos mostrar para o mundo e além deste mundo quais os níveis de pessoas que a gente poderia conviver ao longo da nossa jornada. Ele escolheu Pedro, que era truculento, mas objetivo, falava aos gritos, mas era objetivo. Para que a gente não se conflitasse com a forma de falar, mas sim com o que vinha por trás daquilo para nós. Qual é o conteúdo que vem com aquela, às vezes, com aquele grito? É ótimo que a gente não precise falar mais assim.
A gente já passou por esse período cretáceo da humanidade. Mas o que vem por trás, às vezes, de um grito? Às vezes vem amor ali. Vem chamando a nossa atenção para que a gente não se machuque mais ainda. Ele escolheu Judas, que traiu ele com um beijo. Então, o que vale mais às vezes? Um grito, um beijo. E o que ele disse para Judas? Eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, o que a gente deve fazer? Lidar com a nossa negatividade. Mas que nível de negatividade? Lá, aquela primeira ação que gerou um hábito. E aí a gente precisa se conhecer. O homem mais inteligente do mundo disse que não se conhecia a si mesmo. O mais inteligente, o mais sábio, disse que não se conhecia a si mesmo. A nossa descoberta, literalmente, é diária. E como que a gente se descobre como ser humano? Nas nossas ações. Olha para dentro de ti com coragem. Literalmente com coragem. Para a gente ver o que a gente faz pelo outro. E é ali que a gente tem que trabalhar. É como se tivesse uma fenda, uma ruína numa parede e a gente tivesse em mãos a massa para poder compactar aquela estrutura e ela não ruir. Porque o nosso corpo, ele é orgânico e ele vai se decompor. Os nossos entes se decompuseram e nós vamos para o mesmo caminho. Mas o nosso espírito, ele é imortal, porque ele foi feito por um Criador eterno. E o nosso espírito imortal hoje, ele tem que estar sempre condicionado a trazer cura para nós mesmos. E depende do nosso espírito para que esse corpo dure. De que forma? Mas como que eu posso ter longevidade material? Porque o que às vezes nos importa também é estar na materialidade. É uma bênção estar encarnado. Porque encarnado, eu estou anestesiada pela dor da minha causalidade. Pela dor do que eu fui e do que eu fiz. Porque se eu não tivesse as minhas feitas, eu não estaria encarnada. Eu estaria do lado de lá, trabalhando com os irmãos, em amorosidade fraterna, que já desenvolveram, para trabalhar a gama de espiritualidade de povo que tem do lado de lá. E é por isso que a gente fica brincando, quem vai e quem não vai no trabalho, porque a gente sabe que o nível de sofrimento do mundo sempre cresce. Na última quinta, éramos nós os três, eu, Eduardo e Rayane, para atender quase 40 pessoas materiais em níveis de sofrimento absurdo, com processos de desobsessão complexas. E estávamos lá, firmes e fortes, conflitando e trabalhando as nossas negatividades. E é óbvio que a gente não está cobrando nada nem ninguém, mas a gente está simplesmente olhando para dentro de nós. Se não quiserem mais ir no terreiro, mas igualmente trabalharem na caridade, já estão fazendo muito por si e pelo próximo. Com Jesus, o fardo é leve e o jugo é suave. Então, de que forma isso na materialidade se coloca? Porque a gente já falou que isso não é uma alegoria de fala, é de fato verdadeiro. A gente trabalhou, antes de fechar o terreiro, com os textos do André Luiz falando sobre a casa mental. E eu vou dar só uma relembrada para que a gente volte para esse ponto agora. A casa mental é o capítulo 3 do livro No Mundo Maior, ditado pelo Dr. André Luiz através da psicografia do Chico, que dizia assim, que dentro do nosso cérebro, da nossa cabeça, do nosso crânio, da massa encefálica, existem 3 níveis igual uma casa de 3 andares. Os gânglios basais, que é onde ficam as nossas ações, automatizadas, os nossos hábitos. Estão ali, como dirigir um carro. Aqueles hábitos que já estão estabilizados. Eu não preciso entrar e pensar como eu dirijo um carro, porque eu já sei dirigir. Então eu não faço força, eu não gasto energia para aquilo. O nosso córtex motor, no 2º andar dessa casa, que é onde eu coloco força para poder movimentar. E o nosso lobo pré-frontal, que ele só é ativado
quando literalmente eu manifesto amor. E olha que coisa mais importante, né? O lobo pré-frontal, ele tem o poder de aumentar nossa imunidade física contra a doença do corpo físico em 80%. 80%. Isso a ciência já comprova. E como eu ativo ele? Só quando eu manifesto amor. Que é a verdadeira caridade. A caridade para com todos. Um amor não de uma forma filantrópica, que eu posso lá doar R$1.000 hoje para uma instituição de crianças abandonadas. É ótimo, é maravilhoso, vai me trazer um benfazejo enorme, mas não vai ativar o meu lobo frontal. Não vai trabalhar a minha imunidade. Porque não teve custo nisso. Não foi custoso. Por quê? Porque eu doei um dinheiro que eu tinha. Não vai me fazer falta. Se eu doei, não vai me fazer falta. Até posso deixar uma ou outra coisa para o meu cômodo, para o meu conforto, mas não vai me fazer falta. Eu só vou conseguir ativar o meu lobo pré-frontal quando for custoso para mim. Quando eu colocar empenho meu, físico, porque é a mesma moeda de paga. Eu pago com o meu físico, trabalho o meu emocional, mas eu recompenso o meu físico. Eu ganho 80% de imunidade. E, além disso tudo, a minha saúde emocional, que não tem nem como quantificar. Porque a saúde emocional eu consigo trabalhar em qualquer escala e ficar bem. Que é o que Jesus dizia, paz em qualquer circunstância. Falando, agora voltando, saindo do mundo maior, do capítulo 3, a casa mental, ditado por um doutor do mundo espiritual através do Chico, a gente volta para aquele ponto inicial. Com Jesus o fardo é mais leve. E o jugo, aquela madeira que a gente bota nas costas, pesada, é mais suave. Por que isso? Explicado cientificamente, dentro ainda da nossa cabeça, a gente tem o córtex, como a gente falou, que é o córtex motor. E ali dentro existem duas subdivisões, que é o arqueocórtex e o neocórtex. E aí o que significa uma coisa e outra? Cientificamente, vocês podem botar em qualquer Google que vocês vão ter essa literatura à disposição. O arqueocórtex é onde se encontra o nosso sistema anestésico central. O que é isso, sistema? Nosso campo que nos dá anestesia para a dor. É ali onde produzem duas, entre muitas outras substâncias, que são as endorfinas e as encefalinas, no arqueocórtex, que é o nosso córtex primitivo, que é o que nos assemelha aos animais. Ah, mas quais animais? Todos os animais, não só os domesticados por nós. Não só aquele cachorrinho lindo que olha para nós e dialoga com o olhar. Não só aquele gatinho que a gente ama, que brota literalmente amor quando a gente pega no colo e tem vontade de beijar e abraçar. Não, todos os animais. O arqueocórtex que existe em nós, ele se assemelha a um crocodilo, a um predador voraz, a um tigre, a um leão, a uma onça, a um macaco, a uma cobra, aquele animal que tem muito aqui, qual é? Aquele pretinho, que eu esqueci, a um escorpião, a um lagarto também. Então, todos os animais, eles possuem um córtex e nós, no nosso campo mental, a gente possui também o arqueocórtex, que é o nosso córtex primitivo, que existe ali um sistema predatório, em que atua em nós e que nos assemelha a qualquer outro animal do mundo, neste mundo em que a gente está inserido. E também o neocórtex, que nós desenvolvemos como humanidade, que pelo sentido, pelo conceito de Darwin, é a nossa evolução. O arqueocórtex, porque existe na materialidade, então a gente pode usar o termo de evolução. Não. Na atualidade a gente pode usar o termo de evolução,
que é o neocórtex que a gente desenvolveu. E ali estão o quê? O que nos diferencia dos animais. Ações e hábitos que nos diferenciam dos animais. A arte está no neocórtex, porque o ser humano é que faz arte. Fazem as músicas, fazem os teatros, fazem as palestras. A engenharia está no neocórtex, porque foi a humanidade que desenvolveu. As tecnologias está no neocórtex, porque foi a humanidade que desenvolveu. A fé está no neocórtex, porque a humanidade vai florescendo. A caridade vai estar no neocórtex, porque a humanidade foi florescendo. A raiva está no arqueocórtex, porque a gente tem raiva, o animal também tem raiva. Então, o que nos assemelha ao animal está no arqueo, o que nos diferencia está no neo. Isso é a nossa fisiologia humana. O medo está no arqueo ou está no neo? Porque nos assemelha ao animal. A agressividade está no arqueo ou está no neo? O nosso sistema anestésico central, que produz endorfinas e encefalinas, está lá no arqueo. Quando a gente se manifesta como um animal, literalmente, no modo não pejorativo, porque todos nós amamos os animais, a gente bloqueia o arqueocórtex. A gente se manifesta como animal e a gente bloqueia a ação daquela zona. Quando a gente bloqueia a ação daquela zona, a gente bloqueia o nosso sistema anestésico da dor. A gente para de produzir encefalinas e endorfinas. Literalmente, essas duas substâncias, se forem coletadas no nosso sangue, naquele momento em que a gente está agressivo, raivoso, egoísta, orgulhoso, vaidoso, sem empatia, a gente não tem endorfina nem encefalina na corrente sanguínea. É o portão. Eu vou chegar lá. Eles têm uma função, eles têm uma tarefa muito importante dentro do corpo humano. Eles são os porteiros. Existe o gate control, que fica localizado na nossa medula celular. Que literalmente é o que o nome diz, é um portão de controle. Ah, mas como assim um portão de... Sim, um portão de controle. Ele fica localizado na nossa medula e ele abre e fecha. Literalmente. A abertura do meu portão é uma, do Bagé é outra, da Adriana é outra, do Gui é outra, da Rayane é outra e do Eduardo é outra. 20, 30%. Esse portão, ele literalmente ele dá permissão para os estímulos que nós recebemos de dor. Por isso que se eu pegar uma agulha agora e eu fincar o dedo de todos vocês, cada um de vocês tem uma sensibilidade diferente. Porque cada um de vocês tem um nível de encefalina e de endorfina na corrente sanguínea hoje. Tá, mas então, peraí, não entendi. Vamos de novo. O gate control, que é o nosso portão de controle, ele está localizado na nossa medula e quando a gente tem estímulo de dor, ele dá passagem para esse estímulo para chegar no nosso cérebro e a gente identificar a dor. Então, se eu furar o dedo de cada um de vocês vai ter um estímulo diferente de dor. Porque o nosso portão, cada um de nós tem uma abertura diferente, que nem aquela porteira lá. Hoje ela está totalmente aberta, esperando os irmãos que vão chegar para o trabalho. Mas quem é que abre e fecha ela? As substâncias. Quais? Endorfinas e encefalinas. Elas estão localizadas, elas são produzidas por quem? Por o nosso sistema anestésico central. Onde é que ele fica? No arqueocórtex. Quando eu me manifesto feito um animal, eu bloqueio o arqueocórtex e ele não produz essas substâncias. O portão se abre, eu recebo mais estímulo de dor e sinto mais dor.
Tá, então como é que eu faço para fechar esse portão? Como é que eu fecho esse portão para não receber tanta dor assim que vem no meu corpo? Não bloqueando o arqueocórtex. Olha como é divino. Olha como Jesus, ele nunca trabalhou como alegoria, com metáfora somente. Ele nos deu sinais e mistérios, inclusive para a nossa fisiologia humana. E até hoje ele é estudado pela medicina. E agora vocês podem buscar no Google. A oração tem poder de cura. A oração ameniza a dor. Por quê? Porque quando a gente ora verdadeiramente, a gente se conecta com uma divindade, a gente gera um estado de benfazejo, a gente gera paz em qualquer circunstância, a gente começa a ser mais benevolente, indulgente e perdoa com mais facilidade. E a gente não bloqueia o arqueocórtex, libera, e ele pode fazer o trabalho dele, produzir as substâncias, os nossos porteirinhos ir lá e fechar o portão e a gente não receber tanto estímulo dos nossos nervos e não sentir tanta dor frente aos nossos obstáculos. Tá, mas então como é que eu desbloqueio mesmo o arqueocórtex? Dando estímulo elétrico para outra zona do córtex, que é o neocórtex. E como que eu dou estímulo elétrico para essa zona do neocórtex? Não agindo como um animal. Trabalhando tudo que me diferencia dessa classe animal e reagindo no reino em que eu estou inserido. Hominal. E Jesus dizia o que então? Amai o próximo como a ti mesmo. Perdoar 70 vezes 7. Ser benevolente, indulgente pelas imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Tá, então quando eu faço isso, eu estou fazendo para o outro, mas reflete em mim? Sim. Reflete na tua imunidade, 80% da tua imunidade melhora, teu estado de dor diminui consideravelmente. Por que vocês acham que Jesus carregou uma cruz humanamente impossível? Foi chicoteado, humanamente impossível. Foi crucificado, que seria humanamente impossível. E só morreu... Tem uma passagem, tem uma parte na Bíblia, acho que tem Marcos, aí falam que no meio da caminhada alguém, aí não diz quem é, vai lá e oferta mirra para ele em gotas, porque é anestesiar. Uhum. E ele diz, não, obrigado. Não precisa. Ele não estava sentindo dor. Ele fala. Porque Jesus se manifestava no neocórtex. O arqueocórtex de Jesus tinha a função de liberar as endorfinas e as encefalinas. E ele não sentia dor. O gate control do corpo em que ele estava ali condensado humanamente, Deus, estava com o portão totalmente fechado. Ele poderia ser, inclusive, mutilado, cortado, que ele não sentiria dor. Tá levando lá em cima, né? Mas como ela fala no vídeo, a Madre Teresa de Calcutá, velhinha, perdão, não sei quantos por cento que ela fala 80% da capacidade pulmonar. E subiu os morros lá para ajudar as pessoas. Sim. E aí Jesus, ainda na cruz, vai e diz, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ainda, pois a espiritualidade nos diz que quando nos é dado, também nos é cobrado. Quando a gente sabe, a gente tem que manifestar. Hoje a gente tem o Evangelho. Então, se a gente tem o Evangelho, se a gente tem o estudo do Evangelho, e se a gente só olha, aprecia, acha bonito aquela imagem sobre o altar, e a gente não trabalha, eu nem digo que a gente pratique, mas a gente não trabalha com a aspiração de um dia praticar, a gente vai ser muito cobrado. De que forma? Inclusive nas doenças do corpo físico. Porque a gente vai sobrecarregando a zona do nosso arqueocórtex, as nossas encefalinas e endorfinas não são segregadas na nossa corrente sanguínea,
elas não fecham o nosso portão que controla os estímulos nervosos do nosso corpo e a gente começa a sentir muita dor. Abala o nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa, e essas células de defesa abalada não conseguem combater os patógenos que vão nos assolar. Então, quando Jesus diz, vinde a mim os aflitos, pois eu comigo, os seus fardos serão aliviados e os seus jugos serão suaves, ele literalmente não estava falando de fé e de metáfora, por acreditar somente nele, mas sim ter ele como modelo e guia. Para ser realmente chamado de cristão, a gente é realmente chamado de cristão? E a gente realmente é cristão? Porque a gente é testado nas pequenas ações, na pedra que a gente tropeça. E muitas vezes a pedra de tropeço do nosso dia a dia, do nosso caminho, é um irmão. Literalmente é um endereço vibratório, que hoje tem nome, sobrenome, RG e CPF. Eu posso facilmente localizá-lo no mundo, mas está aqui, mortirizando o meu corpo físico, causando doença para mim mesmo. Ah, mas ele fez algo para mim. Sim, ele fez algo para ti. Mas o que ele fez para ti, ele vai ter que lidar com a causalidade dele. A cada um segundo as suas obras. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Mas eu também tenho. Ah, mas ele me fez mal. Porque a doença dói. Mas o emocional também dói muito. A traição dói. O egoísmo dói. Quando alguém é egoísta comigo, dói. A ingratidão dói? Dói. Muito dói. Mas a ingratidão só dói até o ponto em que a gente consegue colocar um óculos e enxergar que amor não é barganha. Eu não preciso te amar e te ajudar se eu não for retribuída. Condicional. É o condicional. Eu me condiciono a te ajudar porque eu gosto de ti. Então eu tô colocando preço. Tá colocando expectativa fora, esquecendo de dentro. Eu tô colocando ali uma etiqueta e botando um preço pro meu valor. Por que a gente brinca em dizer que na Umbanda nada é cobrado financeiramente? Porque não existiria valor no mundo para pagar. O que é tu tirar um irmão de um obsessor, de uma criança que está em sofrimento? Ou de um irmão que está sendo ali mutilado fisicamente no coração e vai morrer a qualquer dia? Não existe preço para isso, Bagé. Porque para um plano de saúde eles colocam preço. Eles vão lá, tu te interna, tem um valor X, desfibrila, tem outro Y, tu sai para casa, tem outro X para te deslocar até a tua casa. Mas para tu chegar lá e aquela lide espiritual toda te retirar, para isso não tem preço. Porque a gente não pode cobrar por 2 motivos. Porque amor não se cobra. Se eu não cobro amor, eu não tenho como sofrer por ingratidão. Porque para mim tanto faz se essa pessoa vai me colocar, me marcar numa rede social ou está aqui para me encher de flores. Tanto faz. Eu amo ela indiferente da forma em que ela me trata. Porque senão eu estaria sofrendo com ingratidão. Eu estaria colocando preço, valor sobre o meu sentimento. E o meu sentimento ele tem que estar acima de qualquer valor. Então, o sentimento dói? Dói em nós. Até que a gente consiga transformá-lo, aquilo, numa visão mais apropriada de vida. A enxergar e soltar aquilo. Por quê? Porque senão ele vai nos causar doença. Literalmente. Foi pesquisado um homeopata, o quinto mais requisitado do mundo. Na escala lá de qualificações, o quinto. E ele vinculou as doenças aos estados emocionais, que é
a psicossomatização, né? Porque se a doença, se o emocional... Boa tarde, pode chegar, Leon. Oi, boa tarde. Boa tarde, fica à vontade. Se o emocional não abalasse o físico, os psicólogos não teriam trabalho. Não é verdade? Então, a questão é essa. O quinto na escala de qualificações homeopatas do mundo, ele vinculou as doenças aos estados emocionais. E ele disse assim, que o câncer, ele só consegue se condensar na matéria, no corpo físico, se eu tiver deixado permitir no meu emocional a mágoa e o ódio. Se eu trabalhar a minha mágoa com alguém, que eu tenho por alguém, ou o meu ódio que eu tenho por alguém, se eu conseguir não deixar esses sentimentos dentro de mim, eu jamais vou adquirir um câncer. O quinto homeopata do mundo inteiro vinculou através de muito estudo, muita pesquisa científica e muitos casos que ele atendeu. Então, ódio e mágoa. Nós sentimos mágoa pelas pessoas. Nós também sentimos, às vezes, ódio pelas pessoas. E o câncer que a gente vai adquirir vai ser em nós ou naquela pessoa em que a gente está magoado? Em nós. Ele vinculou também as infecções renais. Para que a gente não tenha infecções renais, a gente precisa trabalhar o nosso ciúme. Ah, mas eu sou uma pessoa ciumenta. Eu tenho ciúme da minha amiga, eu tenho ciúme da minha esposa ou do meu esposo, do meu namorado, da minha namorada. Eu tenho ciúmes dos meus filhos com outras pessoas, eu tenho ciúmes dos meus irmãos de corrente um com o outro. Ela se dá melhor com a fulana, a outra se dá melhor com a ciclana. Ah é? Tu tem ciúmes? Pois por benevolência divina, já que tu não trabalhas o teu campo emocional e tu é ciumento, a gente vai deixar que o teu corpo, a tua matéria, que vai se decompor num espaço de tempo, condense. Para que quando tu vá para o mundo espiritual, tu vá um pouco melhor do que tu é aqui. É benevolência divina a doença. Então, já que tu é tão ciumento, vamos condensar no teu sistema urinário. Para que quando tu desencarne, porque esse corpo tu não leva para a vida espiritual, ele fica num caixão ou um amontoado de cinzas, o teu ciúme já seja trabalhado. É benevolência divina. Por isso que a avó Catarina tinha muita razão em nos dizer, enquanto a gente não tinha, vamos dizer assim, um fundamento para esse entendimento, que o câncer é uma bênção. Por que o câncer é uma bênção? Porque eu tenho tanta mágoa dos outros, pela ingratidão deles, que eu não consigo trabalhar o meu orgulho em dizer que o que eu fiz para o outro, que vá adiante, que ele leve para a vida dele, porque eu estou bem, eu não preciso barganhar o amor. O meu amor, o meu sentimento, o que eu fiz pelo outro não tem preço, porque senão eu boto lá rótulo, e qualquer um que tem um rótulo maior vale mais, não é mercadoria. Que eu condenso aquele câncer no meu corpo físico, porque o meu corpo físico eu vou ter que entregar. Querendo ou não, mais dia ou menos dia, hoje ou amanhã eu vou ter que entregar. Então o câncer que está no emocional já pairando aquela vibração daquela doença, que atinge o meu campo emocional de mágoa e de ódio, condensa no físico e eu adquiro ele. Mas se naquele momento eu começo a trabalhar a minha espiritualidade, o meu espírito, o meu corpo astral, mental, causal, e lá o celestial, e todos eles se entrepassam, se intercolam e se entrelaçam, sinônimos, esse câncer nem condensa. Ou se condensa, se chega a condensar, ele é banido. Por quê? Porque eu ativei a minha zona do neocórtex, a minha imunidade já subiu para 80%, o arqueocórtex ficou liberado para produzir as endorfinas encefalinas, eu não sinto dor,
Eu posso passar por um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, os efeitos colaterais vão ser os mínimos possíveis, como a gente já viu casos e casos e casos em que a gente doou a nossa ectoplasmia ativada pelo neocórtex, porque a gente trabalha diariamente a caridade em nós, para poder estender para o próximo, e quando a gente fala isso, a gente está doando energia pelo passe magnético, pelo passe medianímico para o outro que está com câncer. Entra uma molécula sã e purifica uma molécula insana, impura, enferma, e a gente vai transmutando isso. Mas para isso a gente tem que estar bem. E ali, a terceira doença em que esse homeopata ele viu, que são os processos reumáticos. O corpo todo enrijecido, todo inflamado, todas as articulações inflamadas. E ele atrelou ao orgulho. Eu sou orgulhosa. Eu não levo ofensa para casa, eu não levo desaforo para minha casa. Aquele vaidoso vai me pagar. Aquele ali, eu fiz tal coisa, ele não me retribuiu na mesma moeda, nem quero mais saber dele na minha vida. Tô braba com ele, tô magoado. Tu tá magoada? Não queres trabalhar a tua mágoa? Estás bloqueando o teu arqueocórtex? Vais sentir dor, porque é tu que libera ele, é só tu que libera ele. Não é ninguém que vai lá e te libera, a não ser que tu pegue um paracetamol e tome, mas a gente sabe que para a espiritualidade é efeito placebo. Ele é só um efeito analgésico, ele não trata nenhuma causa, ele só trata o efeito. E aí, o que acontece? O orgulho condensa no teu corpo. De que forma? Inflamando todas as tuas articulações. Mas para aí, então quer dizer que se eu não manifestar a fé, se eu não trabalhar minha caridade, vai acontecer isso que tu está dizendo? Sim, porque eu estou dizendo não. Porque a pesquisa científica está dizendo, porque a medicina está dizendo, porque a psicologia está dizendo, porque a homeopatia está dizendo, porque o corpo físico, a fisiologia humana está dizendo que se tu te comportar como um animal, tu não está fazendo bom uso do reino que tu está inserido, que é o reino hominal. Por que a gente evoluiu do macaco? Porque a gente fica mais bonito, mais ereto, comendo de garfo e faca? Não. A gente evoluiu do macaco porque a gente precisa se manifestar como pessoas, como humanos na humanidade. E a gente tem um modelo para isso, porque senão eu fico perdida, não sei para que lado eu vou. Sim. A espiritualidade que rege esse planeta em que a gente vive, lindo, maravilhoso, com riachos, com matas, com serras, com montanhas. Ela disse, através de um decodificador, que nós temos um modelo e guia. O único que veio para a humanidade condensado em matéria, que sofreu todas as atrocidades, inclusive de ingratidão, que foi crucificado, morto e sepultado e subiu aos céus no terceiro dia. Ele ergueu o único templo que nenhum homem nessa terra é capaz de erguer, que é o corpo físico novamente, depois de morto. Porque ninguém ressuscitou até hoje no terceiro dia. Nem Buda e nem ninguém. Então, este é o único modelo e guia da humanidade, Jesus Cristo. Os demais, todos os demais, adquiriram um processo de florescimento, de purificação e de iluminação. E são muitos para a gente, inclusive, trabalhar a nossa fraternidade. Mas o único modelo e guia é Jesus Cristo. E se nós olharmos para esse modelo e guia e tentarmos praticar o que ele fez, mas de forma verdadeira, como a gente fala, a verdadeira oração,
Aquela que não é mecânica, que não é Pai Nosso, que está no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino. Não. Pai Nosso, ou seja, Criador de todos nós, meu, teu, das expressões em que eu não quero enxergar na minha frente, das que eu tenho ingratidão, das que eu não consigo perdoar, das que eu amo incondicionalmente, das que eu coloco condição para amar. Pai Nosso, venha a nós, ao vosso reino, ou seja, nos elevemos ao reino dele. E aonde está esse reino precioso que a gente precisa adentrar? Porque ele mesmo disse, não vejam o meu reino com visível aparência, nem digam, ei-lo aqui, nesse espaço, ou lá está. O reino dos céus está dentro de nós. Aonde? Dentro de nós onde? No nosso neocórtex. Quando a gente manifesta a caridade. Quando a gente manifesta a caridade, a gente dá estímulo elétrico para essa zona do nosso cérebro, ela se ilumina, a gente libera o arqueocórtex, ele começa a produzir endorfinas e encefalinas, elas atuam dentro do nosso portão de controle que fica localizado na nossa medula, esse portão se fecha, recebe menos estímulos dos nossos nervos, nós sentimos menos dor, o nosso sistema imunológico consegue banir câncer, o nosso sistema reumático todo fica protegido pelos nossos combatentes, que é os nossos linfócitos T, e todo o nosso sistema renal, que ao acaso da natureza é ligado com os nossos chakras do mundo, básico e genésico, não ficam comprometidos. Ou seja, toda a purificação do nosso corpo, através dos nossos rins, das nossas glândulas adrenais, que liberam, inclusive quando a gente está num estado estressado, o cortisol, que altera o nosso sistema imunológico e emocional. Além de tudo, adrenalina e noradrenalina, que é a raiva e o medo. Ó, raiva e medo. Aqui, ele que disse, não fui eu. A gente só estuda, a gente só tem nos nossos protocolos da casa. A gente só trabalha isso nos outros, aplicando o passe do ano de nós. E nosso sistema genético. Os nossos rins, bexiga, uretra, próstata. E vamos lá, né? Tudo fica comprometido. Pedras nos rins, né? Como a gente viu nessa quinta-feira, pedra nos rins, não vimos? Pedra nos rins. Sistema urinário comprometido. Mas peraí, então vamos ver. Sistema urinário, ciúme. Será que a pessoa é ciumenta? Vamos fazer as nossas pesquisas. Tu tens algum caso que tu sintas muito ciúmes? Irmão, trabalha teus ciúmes. Trabalha teu apego material. Trabalha, irmão. Deixa de comprometer uma zona em que te assemelha a um animal. Para de agir como um animal, tendo ciúme, orgulho, de achar que o outro está errado, te colocando numa posição afastada do teu irmão. Não só físico, mas emocionalmente, física, energeticamente. Quando a gente é orgulhoso, a gente está se achando superior, né? Exatamente. Eu tô vendo que o outro... Analisar pra dentro. Exatamente. Tem um livro muito bom de uma doutora chamada Anna Bauschens, A Cura Através da Consciência. Vai falar tudo isso que ela disse. Todos os sintomas e todas as doenças físicas que as emoções acarretam. Se vocês quiserem dar uma lida. Ótimo, bota depois. Eu vou pedir para esse vídeo passar pro YouTube, para a gente ter como acesso à palestra, para a gente estender para outros irmãos que não tiveram condição de vir hoje, e para a gente pegar na íntegra e assistir mais vezes. E aí a gente pode botar junto esses links. E o vídeo da NET eu já até botei na corrente. Mas a gente bota no link para que a gente tome essa realidade como nossa realidade. Só que voltando de tudo isso que tu está falando, o que
que a gente estava conversando a negatividade da gente começar a se conhecer. Sim. A gente começar a trabalhar cada detalhe disso aqui que tá falando. Exatamente. O que dói na gente? A gente se conhecer, para não haver esse tipo de coisa que tu relatou aí, ó. Exatamente. Então é um E tem uma coisa todo legal dia. que ela falando da presença, claro, o templo é no coração, mas quando a gente trabalha em ciência mental, a gente entende que uma coisa para virar hábito, seja uma dieta, um exercício físico, ela tem que ser repetida pelo menos 21 vezes. Que é o tempo de reprogramação. Para ela poder reprogramar e virar um hábito. Ou seja, se a gente tem um vício, a gente tem a tendência solitária a manter o vício. Se a gente está em grupo e repete de novo, e vem aqui e repete, isso só a nível consciencial da presença, vamos botar bem por cima. E repete, a gente já passou nas 20. Quando ela falou isso, eu achei engraçado, porque quinta-feira eu atendi uma pessoa, ela fez a palestra todinha, saí, e na hora que eu fui atender a consulente, aí eu falei, a senhora fez a prece que eu pedi? Que era uma prece para um parente dela, mas ele morreu brigado comigo. A culpa é dele. Aí eu falei para ela, a senhora ouviu a palestra? Viu o que a irmã disse? Não, eu ouvi. Eu falei, tá bom, vou repetir que essa vai ser a vez 20. Vão faltar só 19 para eu repetir para ela entender. Aí falei tudo de novo. Porque a gente também tem que entender isso. Às vezes a gente ouve, mas não compreende. Não internaliza. É da boca ou do ouvido para fora. Ah, mas vale pro outro. O outro tem que me perdoar. O outro tem que deixar de ser ingrato. Eu não posso deixar de ser orgulhoso. Eu estou botando preço no meu sentimento. O meu sentimento tem preço. Bagé, eu te recebi na minha casa. Tu tens que bater reverência para mim. Mas quem errou foi ele, não fui eu. Se eu não tivesse Mas feito, eu não fazia. Quem começou foi ele. Infelizmente é difícil isso. É difícil. Mas aí eu digo assim, o que é a benevolência divina? Ah, eu sou ciumento, então vai condensar no teu rim, no teu sistema urinário. Ah, eu sou magoado, eu tenho mágoas no meu coração. Ok, meu irmão, se tu não queres trabalhar, nós vamos trabalhar para ti. Nós vamos colocar um câncer no teu corpo, porque o teu corpo vai ser entregue. Tá te ajudando? O teu espírito não. O teu espírito é imortal. Mas o teu corpo tu vai te entregar. Por isso que é uma bênção. É uma benção. Por isso que a avó Catarina falou. Vai ficar neste corpo. Tu vai vir mais aliviada para o mundo espiritual. Ah, mas tem uma coisa que não dá. Eu sou orgulhosa. Ele errou comigo, ele vai pagar. Ok? Quem vai doer vai ser no teu corpo. Ah, mas isso funciona de fato? Vamos testar. Vamos testar. A gente atende pessoas de várias faixas etárias dentro do terreiro. Vamos testar o corpo. Quando a gente tiver um atendimento fraterno, sem julgamento, porque a gente não é indulgente, ou a gente trabalha a indulgência, vamos levantar essa questão com o irmão. Irmão, tens algo em pendência com alguém? Porque não é aquela pessoa que vai pagar, meu irmão. Ele vai pagar pelo que ele fez. A cada um segundo as suas obras. Tu, pelo que tu és. Essa é a lei de causa e efeito. Aí está a grande benevolência de Deus. De nos dar exatamente o que a gente planta. A gente está plantando amor? A gente só vai colher amor. A gente está plantando ódio e ingratidão? E quando a gente precisar de alguém, que a gente sempre tenha um irmão mais florescido para ajudar. Que são os nossos guias, os nossos protetores, os nossos irmãos em prática aprofundada. E que quando a gente tem uma pedra de tropeço, e que essa pedra de tropeço tenha nome, sobrenome, RG e CPF, que a gente consiga olhar para essa pedra e dizer, não, nessa aqui eu não caio mais, vou desviar. Por quê? Porque é o meu dedão que vai doer. É no meu dedão que eu vou perder, o dedão dele vai ficar intacto. Ele vai perder talvez um braço, uma consciência, um processo reumático, enfim, se ele não conseguir purificar isso em vida. E de que forma eu pratico isso? Dentro de uma casa espírita? Também. Mas principalmente dentro do nosso próprio coração. Ah, mas eu não quero mais me engajar numa corrente. Não
Não tem problema nenhum, desde que tu faça a tua prática em casa, desde que tu estude no teu âmbito íntimo. Mas se tu quiseres te enquadrar numa corrente de amparo e tu não quiseres colocar em xeque a tua vida, a tua família e os teus irmãos de prática, te engaja em prática. Te engaja olhando as tuas sequelas íntimas, os teus hábitos negativos, as tuas ações. Não vai para a corrente de trabalho só vestindo branco, só com a roupa impecável da camiseta, da saia bonita, do filar ou do gelé no cabelo. Vai imbuída de amor. Vai imbuído de benevolência para com qualquer um que entre pelaquela porta. Vai imbuído de indulgência para qualquer um que passe por aquela porta. E vai preparado para perdoar qualquer um que entre por aquela porta. Porque pode esse RG parar na tua frente. Pode. Geralmente para. Você aprender a lição. A dor no quadril, quando a gente sente só na hora do passe, já não assusta? E aquela dor no quadril não senta na tua frente para te dizer empatia. Sejas empata com a dor daquele irmão que está com dor no quadril, porque aquele irmão que está com dor no quadril, independente da idade que tenha e do corpo já ir se desfalecendo, ele não soube trabalhar. Então o teu quadril não dói. Doa para ele a molécula sã. Alivia a dor dele. Por quê? Porque tu foi chamada por ele. Então doa para ele. Porque com Jesus, todo fardo é leve, todo jugo é suave. Muito obrigado por terem vindo. Espero que essa palestra chegue no coração de todos. O nosso ano de 2023, nós vamos ter como intuito o estudo do Evangelho atrelado a nós mesmos. É como se fosse uma catequese. Então, todo mês, um de nós, dos nossos irmãos sacerdotes, vai pegar o tema do mês e vai atrelar com o Evangelho. A gente tratou a negatividade no mês de fevereiro e olhamos como a gente pode tratar a negatividade através do Evangelho, manifestando aquele modelo e guia que foi nos doado para que a gente pratique. Porque com ele, todo o jugo, todo o fardo é leve, todo o jugo é suave. Muito obrigada.